Não haverá recuo. Podem prender o meu pai. Não haverá recuo. Podem tentar me prender via Interpol. Não haverá recuo. É hora do tudo ou nada. Ou é 100% vitória ou 100% derrota. Fora Lula! Fora Lula! Buzina, gato, buzina. Pode filmar, amor. Ai, que linda. Essa cadeia mesmo? Pode fazer E aí, Lula? Fora, meu! Já deu, hein? Viaja. Eu quero anistia já! Fala, seus mal diagramados! Passamos mais uma semana sob ameaças constantes proferidas pelo Bananinha e seu fiel escudeiro, o neto de ditador. Escondida nos Estados Unidos, a dupla continua a chantagear o nosso país, condicionando a retirada das taxas de 50% para exportação com a anistia ampla e restrita para o Bolsonaro, e se a dona Fátima Cagona se beneficiar consequentemente, ótimo, mas não que eles liguem de verdade para essa velha arrombada. Nesta semana foram além. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, cujo nome combina perfeitamente com os dois, Paulo e Eduardo entraram no modo sincericídio, se gabaram pela articulação das tarifas e fizeram uma forte revelação. Na visão de ambos, o exército brasileiro é comandado por Alexandre de Moraes. Isso, no entanto, significaria também que o governo do Jair foi ocultamente controlado pelo ministro do STF, já que milicos tomaram os ministérios e os carguinhos comissionados entre 2019 e 2022. Claro que ele sabe que é mentira, e só fala isso porque generais não arriscaram perder seus gordos salários para apoiar uma aventura golpista e perpetuar o papai dele no poder. Não que a alta cúpula discordasse disso, só não via o porquê deixar de trocar de carro e viajar para a Europa anualmente para dar apoio a uma missão tocada por pessoas que poderiam facilmente integrar o elenco de Loucademia de Polícia ou Top Gang. Eduardo não liga que isso não faça nenhum sentido. Afinal, mais que ninguém, o cara sabe que só chegou tão longe assim por conseguir seduzir uma multidão de gente extremamente mais limítrofe que ele mesmo. Não, ministro do STF que não tem sequer controle das Forças Armadas, vocês dizem que é uma pré-condição. Claro que ele tem controle das Forças Armadas. Ele tem sim as Forças Armadas. Ele tem o comandante das Forças Armadas e a garantia, através do Chilling Effect, que a tropa vai ficar quietinha no lugar dele. A partir de 2027, é a retomada do orgulho das nossas Forças Armadas, do patriotismo dentro da força. Patriotismo é o cumprimento do dever constitucional deles, que é a defesa da pátria, que é a verdadeira soberania. Você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas? Eu concordo. E tanto chamo isso daí de tarifa morais, né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo. Salve, salve galãs e galoas! O 03 e o Nepo Baby da ditadura também passaram os últimos dias conspirando em seus próprios canais. Com a aparência típica de quem aderiu à pujante cultura norte-americana do fentanil, Eduardo apareceu primeiro para ameaçar Xandão, ofender a Polícia Federal e intimidar o delegado Fábio Shor. Aparentemente, os bolsonaros inseriram o modus operandi miliciano nos acordos políticos internacionais. O que deve ter feito Camargo Aranha cogitar ressurreição só para dar um tapa na cara desses vagabundos. No decorrer da semana, e com parte dos senadores de direita, coordenados para realizar uma visita a Washington em prol da negociação, a dupla voltou a atacar. Paulo Figueiredo fez o que se espera de um gangster. Aqueles que ousarem pisar nos Estados Unidos com esse objetivo serão considerados inimigos, como os ex-ministros bolsonaristas Tereza Cristina e astronauta brasileiro. A partir de agora, ambos podem dar adeus à reeleição. E Marcos Pontes deve focar em vender travesseiros da NASA, que não significa aquilo que você pensa, mas sim nobre e autêntico suporte anatômico. E nada tem a ver com a Agência Espacial Americana. Em seguida, Eduardo apareceu com uma cara mais abatida que a do seu Madruga nas últimas temporadas de Chaves, para dizer que ficará satisfeito se os brasileiros começarem a comer cachorro nas próximas semanas. Isso,
cachorro. Samuel Johnson já tinha se ligado ainda no século XVIII que o patriotismo é mesmo o último refúgio do canalha. E todos os canalhas que se venderam como patriota nos últimos anos estão trocando o Brasil pela liberdade do Jair. Não se negocia com um psicopata, com um tirano sedento por sangue. Eu tô preocupado, meus amigos, se vocês que estão aí no Brasil e vocês que não conseguem sair daí, que é a maioria da população brasileira, se vocês vão daqui a alguns anos tá buscando cachorro na rua para comer igual na Venezuela. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Com esse racha na direita, o que vivemos no momento é muito interessante. Quem é submisso ao mito continua a defender a liberdade dele e a apostar contra o Brasil. Caso dos deputados que, nesta semana, exigiram pautar urgentemente a anistia na Câmara em pleno recesso. Também hastearam bandeira do Trump no Congresso e estão publicando vídeos com um Bolsonaro de papelão, já que o verdadeiro está impedido de dar rolês muito longos por conta da tornozeleira eletrônica. O cálculo é simples. Sem a narrativa de Jair coitadinho perseguido pela ditadura do judiciário, eles podem simplesmente não se reeleger ano que vem e esfriar a mobilização popular em torno do mito, que já é tão gelada quanto o relacionamento de Melania e Trump. Por outro lado, há um probleminha nessa equação. Quem financia as campanhas até gosta muito do excrementíssimo e adoraria vê-lo de volta ao poder. Porém, não vai arcar com prejuízos e quiçá bilionários para manter o Eduardo fumando crack na sua mansão no Texas. Por isso que alguns porta-vozes do mercado e do agro apareceram recentemente com a intenção de negociar e criticar a abordagem do 03, que foi até chamado de moleque pela senadora Margarete Busetti. Não é um abuso o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque. O Tony de Paula foi à Globo News passar recado também, mas uma coincidência foi bem interessante nos últimos dias. Weintraub deu entrevista e comentou que quem manda de verdade na direita é Kassab e Temer, e que o Jair seria apenas o carismático aglutinador de votos. Eis que, no dia 23 de julho, Temer levanta da Câmara Criogênica para avisar que, entre perder grana e deixar o Jair sangrar até a morte em público, os donos do capital já fizeram suas escolhas. O Bolsonaro ele não é o chefe da estrutura. O Bolsonaro é um empregado hoje em dia. Isso é muito importante, essa colocação que o senhor fez. O Bolsonaro não manda. Quem manda é Michel Temer, Kassab, e eles escolheram a dedo o Tarcísio para ser o nome deles. Talvez eles estivessem muito baseados numa frase, na minha opinião, infeliz, que o meu colega deputado Eduardo Bolsonaro disse a um de seus colegas, Sadi, em uma entrevista, que se o país virasse uma terra arrasada, para ele não iria alterar em nada, porque pelo menos ele já teria se vingado daqueles que ele chama de algozes do seu pai. Nós não podemos permitir que esse país vire uma terra arrasada por conta de quê? Esse movimento, no entanto, não significa que o Jair tenha sido completamente abandonado. Como todo líder de seita, ele será apoiado e adorado até o dia da sua morte, mesmo que isso signifique para alguns flertar com a morte social
o ostracismo e a chance de virar um pária. Magno Malte, que deixou de tentar reeleição ao Senado em 2018 para coordenar a campanha do Bolsonaro e foi completamente desprezado a partir da posse do mito, provou mais uma vez não ter mesmo nenhuma dignidade ou brio e reapareceu para dar aquelas etílicas declarações sobre o cenário atual. Sempre naquela vibe de quem matou um rabo de galo para firmar o pulso e tomar coragem, o senador teve a pachorra de chamar o Lula de cachaceiro, meter aleatoriamente uns papos sobre Nicarágua e Venezuela e afirmar que Alexandre de Moraes está incorporado por uma entidade nessa batalha espiritual pelo qual o Brasil passa atualmente. Outro senador do Espírito Santo, Marcos Duval, deu declarações na mesma sintonia de quem não calcula muito bem os efeitos nocivos da mistura de medicamentos com álcool a longo prazo. O suateiro Manja Rola ameaçou o Xandão. Disse o seguinte, que o ministro se fodeu por colocar tornozeleira no Jair e o comparou a nazistas no julgamento de Nuremberg. A realidade? Interrogação. Quem se fodeu foi o Marquinho, porque não se elege nem vereador por vitória. E no fundo, o que mais parece o julgamento de Nuremberg é o julgamento dos traidores da pátria do 8 de janeiro. A nossa luta é espiritual. O apóstolo Paulo dizia, não é contra a carne nem contra o sangue. Eu sei que isso não vai sair da televisão, mas contra a potestade das trevas. Alexandre de Moraes é só uma carcaça, gente, pelo amor de Deus. Ali dentro tem uma entidade de alta patente numa mente psicopata, pô. Então vocês já perceberam isso. Veja essa última do cachaceiro. Ele está dizendo é que nós não teremos eleição em 26 e que ele vai se perpetuar como um ditador. Se você botar tornozeleira eletrônica no ex-presidente da República, tu é louco, tu se fudeu. Porque lá no julgamento em Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, os nazistas diziam, não, eu matava porque eu estava obedecendo ordens. Mas todos foram condenados ou à prisão perpétua ou à pena de morte. Momentos decisivos para o futuro do país são interessantes porque acabam nos oferecendo coletâneas de surtos coletivos que, em situações de normalidade, não existiriam. A gente pode até criticar a Luciana Gimenez por causar o efeito borboleta que nos trouxe até aqui, mas por outro lado, a vida seria menos interessante sem a possibilidade de presenciar o derretimento do gado que hoje promove no máximo manifestacinhas pelas ruas do Brasil. Movimento tão irrelevante que, mesmo tendo acontecido no último domingo, ninguém quase lembra mais. E se não fosse por conta de umas véias falando aleatoriedades contra o Lula e o Xandão e um pleiba insistindo que Bolsonaro isentou impostos de quem ganha 5 mil, eu sinceramente teria deixado de fora desse piores tamanho flop atual do gado nas ruas. Mas bolsonaristas são persistentes, não podemos negar isso. Ao se depararem com esse fracasso, eles continuaram a protestar durante a semana para ver se revertia o quadro. Em Santa Catarina, um grupo de 15 desocupados em horário comercial hasteou bandeiras contra a prisão do Jair e recebeu umas buzinadas. Mas se o câmera tivesse circulado a área, teria mostrado que a fila da lotérica e da promoção maluca de quarta-feira no açougue local tinha pelo menos o dobro de pessoas. Não satisfeita com a humilhação dos dias anteriores, Júlia Zanata foi presencialmente para as ruas testar sua popularidade, mas no fim só conseguiu produzir uma cena irreverente de um petista fazendo L enquanto ela gritava com aquela voz de suíno sendo abatido para o cidadão pagar impostos, como se no governo do mito dela todo mundo fosse isento, né? Pode fazer E aí, Lula, fora, meu! Já deu, hein? Eu quero anistia já! Correção da tabela do imposto de renda, né? Ele nunca mexeu. É, exatamente. Ele fez. Tudo que tinha que ser feito naquele momento, Paulo Guedes ele fez. Então, mas a questão do imposto de renda, essa isenção que ele prometeu, o que ele acabou não fazendo durante o mandato dele? Não, mas ele fez, é isso que eu tô te falando. Para de perseguir Bolsonaro! Para de perseguir o povo brasileiro! Faz o L gostoso! Paga imposto! Nos últimos dias tivemos mortes de 2 cantores. No Brasil, Preta Gil perdeu a luta para o câncer. Na Inglaterra, o príncipe das trevas, Mr. Ozzy Osbourne, nos deixou aos 76 anos.
Que o diabo tenha grande Ozzy Osbourne. Mas o que gerou polêmica foi a morte de Preta. A cantora não foi poupada nem depois de fazer a passagem e Léo Lins aproveitou o time para debochar da doença dela em um show que realizava em Niterói. Sempre pronta para achar que tudo que acontece é sobre ela e opinar das maneiras menos indicadas possíveis a respeito de qualquer assunto, ela, Antônia Fontinelli, a Tonha, também apareceu para acusar Preta de incentivar fãs a atacarem ela nas redes sociais. Imagina só, a Preta parando tudo para criar uma milícia digital com o objetivo de atacar a ex do Jonathan da nova geração. Mas é natural que ela tenha essa síndrome de alta importância. Gente vazia só se preocupa com a percepção dos outros sobre si mesmo. Por incrível que pareça, esse nem foi o pior absurdo proferido pela Tonha, que também aproveitou para gabaritar o Código Penal nesta semana e cometeu tantos crimes para criticar a Erika Hilton que a indenização que a deputada vai receber será suficiente para ela ir em todas as turnês da Beyoncé até o fim da vida. A partir de hoje, por causa desse voto, Erika Hilton, você é minha inimiga. Você é preta, do cabelo duro, como todos os pretos são, e isso não é demérito. Mas você não quer ser uma preta do cabelo duro. Você quer ser uma branca loira. Eu não sou o Nicolas. Se vier pra cima de mim, eu puxo a peruca e te deixo careca. Extrema-direita funciona da seguinte maneira: piada racista, homofóbica, xenofóbica, misógina, transfóbica e capacitista, normal, pô, liberdade de expressão, o mundo tá muito chato, é muito mimimi. Agora, experimente fazer uma piada que envolva a tornozeleira ou prisão do mito. Aí não, aí é lacração, militância, tudo vocês querem colocar política no meio, olha a ditadura do Xandão, é sempre assim. Os mimizentos, no fim, são eles. Veja, por exemplo, o que aconteceu depois que Marcelo Adnet fez piada sobre o pendrive encontrado no banheiro do Bolsonaro em uma transmissão da Cazé TV. Automaticamente, o gado na web promoveu boicote contra o canal, ideia que dá tanto resultado na prática que hoje em dia os donos da Lacta e da Piracanjuba catam recicláveis nas ruas de Cuiabá porque milhões de brasileiros deixaram de consumir seus produtos após parcerias woke com Felipe Neto e Bruna Marquezine. Mais ridículo ainda é um sujeito como Pilhado se indignar com isso, gravar vídeo para criticar a Cazé TV e se colocar como um jornalistão independente, subversivo e fora da grande mídia, enquanto trabalha na maior rede de rádios FM do Brasil. Também, o que esperar de um mano que, 10 anos depois de ser demitido da Globo por mostrar vídeo íntimo de uma mulher com quem saiu para toda a redação, ainda insiste que só foi mandado embora da emissora porque teve coragem de ser de direita em um antro de petistas. Debochando do pendrive, né, do tão falado e misterioso pendrive do Bolsonaro, e debochando ainda, colocando uma tornozeleira eletrônica numa boneca para debochar do Bolsonaro. Ou seja, a Cazé TV deixando claro que está politizando para a esquerda. E a minha pergunta é, você vai ficar assistindo a isso? Acabamos de fazer uma batida aqui, a Polícia Federal entrou e encontrou no banheiro do Cazé um pendrive. E olha aí quem está aí, nossa repórter Reborn, que está impedida de se manifestar porque ela está com a tornozeleirinha, acabou fazendo besteirinha. Mas o que eu gosto mesmo em relação ao futebol são as polêmicas em torno do Neymar. Eu vivo pelo próximo problema que o eterno menino vai causar para o Santos, que segue firme e forte rumo à Série B em 2026. Vamos lá! Dependente do ex-craque, que poderia ter sido o melhor do mundo caso Cristiano Ronaldo, Messi, Modric e mais uns 10 jogadores tivessem morrido numa queda de avião em 2013, o time da Vila ainda vai se arrepender de gastar com ele o que poderia ter sido investido num time minimamente competitivo, ó. E não precisa nem muito, né? Aquele elenco lixo do Corinthians tá no meio da tabela. No jogo contra o Internacional de Porto Alegre, na Vila Belmiro, o mimado nos proporcionou bons momentos de humor involuntário. Como quando quebrou a bandeirinha de escanteio para comemorar um gol que nem aconteceu. E, se aconteceu, o juiz agiu corretamente. Já que entre a justiça e rir do Ney, eu fico com a segunda opção
Sempre. Não contente com essa cena lamentável, no fim do jogo ele ainda foi bater boca com a torcida. Porque o Aue já foi feito, né, seu palhaço, seu babaca. Mas se o Ney é imaturo, a torcida do Santos é mais refém dele do que a direita é do Jair. Porque depois de se acalmar, o torcedor se desculpou pelo desentendimento e assumiu brigar com familiares para defender o jogador decadente. Definitivamente, torcida e jogador estão em uma tóxica relação de dependência emocional que, em casamentos, normalmente costuma não acabar bem. E espero que no caso Santos-Neymar seja igual, porque eu tô aqui pelo caos! Hoje eu me exaltei um pouco, o time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar, fui um pouco ríspido, não vou desistir do meu time, queria pedir desculpa para todos. Mas também quero cobrar um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de raça, porque vocês, jogadores, ficaram 30 dias treinando. Não é possível nessa nhaca toda. Fala, Matias! Fala, Bessi. Oi, pessoal. Hoje estou meio pra baixo. Você quer dar um recado para nossa audiência? Você tá triste por quê? Primeiro, Ossi se foi. Eu era cover. É preciso do apoio do pessoal agora nesse momento difícil. Ah, porque eles não estão se tornando membro, nem dando uma graninha no valeu demais nos comentários? Sim, preciso fazer minha depilação íntima. Íntima? É verdade, tá precisando de grana, né? A gente também. Eu também tô pra cortar o cabelo, fazer a barba. Muito importante, muito importante. Então, galera, como o Matias pediu, entra aqui no Seja Membro e também dê um valeu, joia, valeu demais aí nos comentários. E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, assiste os nossos vídeos, lives e cortes e tudo mais, entre aqui na descrição deste vídeo e nos apoie. Além de comentar, dar o like, se inscrever no canal, nos apoie. É muito importante o seu apoio para que a gente continue crescendo e que enfrente aí o ano de 2026, que vai ser pesado, hein? Tem o nosso Apoia-se, tem o nosso Seja Membro, tem o nosso Pix também para você colaborar com a gente, galasfeios@gmail.com, tá bom? Nos siga também nas outras redes sociais, principalmente TikTok, Instagram e Facebook. Se você é um desses que ainda acredita na redenção do menino Ney, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão!